Mas ele não fala tanto que não interpreta a Bíblia, que o que importa é o texto, que faz só análise, etc, 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 que Jesus é invencível, muito mais que o sol, todo aquele que nele crê o sabe. E Jesus é comparado com o sol algumas vezes. E que negócio é esse de simbolismo místico? Isso está me parecendo coisa de nova era, hein? Eu não estou fazendo associação de Jesus a Deus pagão nenhum, mas encontramos na Bíblia algumas passagens que nos fazem lembrar de Jesus como um sol. Calma que eu vou explicar tudo isso e muito mais. Ho, 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 mais uma vez! Este é o segundo vídeo onde eu dou os meus motivos para comemorar o Natal em 25 de dezembro. Sem culpa nem desculpa. E vamos logo ao roteiro deste segundo vídeo para seguirmos direto ao assunto. Um pouco polêmico, é verdade. Vamos lá. Eu sou Luciano Câmara e você está no especial de Natal do canal Logotécnica, o canal que traz a análise textual até você das escrituras às literaturas, como você jamais leu, ouviu ou imaginou. Não. Você não leu o subtítulo errado. Você não leu o subtítulo errado. E pode estar pensando, mas ele não fala tanto que não interpreta a Bíblia, que o que importa é o texto, que faz só análise, etc, etc, etc. E que negócio é esse de simbolismo místico? Isso está me parecendo coisa de nova era, hein? Calma que eu vou explicar tudo isso e muito mais. É verdade que a missão do canal Logotécnica é se ater à análise do texto bíblico e não trazer mais uma dentre as milhões de interpretações que atacam a Bíblia Sagrada o tempo todo. A questão é que existe uma diferença entre interpretar o texto bíblico de maneira inconsequente e constatar que existem elementos no texto que apontam para uma simbologia. O exemplo mais gritante disso é o livro do Apocalipse. E toda simbologia requer uma interpretação inicial que vai te direcionar para uma análise. E se a análise se mostrar furada, você deve abandonar a interpretação. Agora, se a análise se mostrar pertinente, a interpretação inicial se mostra afortunada. A partir daí, ela não é mais uma mera interpretação, mas um pressuposto que se mostrou acertada após a análise se confirmar como pertinente e adequada. Com relação à palavra mística do subtítulo, devo esclarecer que esta é mais uma palavra que ficou marcada por seu significado original e, por isto, é vista de forma pejorativa em certos meios religiosos. Com origem no grego mystikos, que significa relativo aos mistérios ou iniciado, referindo-se aos rituais secretos da Grécia Antiga, a palavra passou para o latim sob a forma místicos, mantendo o sentido de oculto e secreto. Mais tarde, porém, ela evoluiu para descrever também a busca por uma experiência espiritual direta e profunda com Deus. E para aqueles que torcem o nariz por conta do significado original de algumas palavras, principalmente gregas, devo advertir que também encontramos no nosso vocabulário do dia a dia o outro lado da moeda. Algumas palavras com origem no paganismo grego tiveram seu significado original ocultado pelos tempos e hoje são escritas e faladas até mesmo pelo mais puritano dos religiosos. Por exemplo,
As horas, elas mesmas, nossas amigas de todo dia. As horas eram as deusas gregas das estações, da ordem natural e da justiça. Governavam o ciclo do tempo e protegiam o Olimpo. Também eram associadas às estações primavera, verão e outono, e às divisões do dia, garantindo o ritmo cósmico e sendo guardiãs das portas divinas. Então eu pergunto, quando você diz algo como "você chegou em boa hora", você está inevitavelmente invocando uma deusa grega? E por falar nas horas, já está passando da hora de irmos à interpretação do Natal por Neville Goddard. Como disse no vídeo anterior, a primeira pista para a explicação trazida por Neville Goddard para o Natal em 25 de dezembro está exatamente no adjetivo invicto do Sol invicto. Isto porque invicto nada mais é que invencível. Então fica claro que a escolha do adjetivo invencível se referia ao eterno retorno do Sol. Todo dia ele renasce e afasta novamente as trevas. O culto ao Sol invicto ganhou destaque no Império Romano, especialmente sob o imperador Aureliano, que em 274 o alçou ao nível de divindade principal do império. Ao associar o imperador a um deus invencível, a autoridade e a estabilidade do próprio império, que passava por um período tumultuado, eram reforçadas divina e diariamente. Como já vimos, décadas mais tarde, a igreja se valeu de um artifício para se apropriar do artifício criado por Aureliano. Mas, por mais esquisito que se possa parecer, esses dois atos ardilosos acabariam por dar ao nascimento de Jesus uma data. Simbólica, é verdade, mas não poderia haver uma data mais apropriada para se celebrar o nascimento de Jesus. Que Jesus é invencível, muito mais que o sol, todo aquele que nele crê o sabe. E Jesus é comparado com o sol algumas vezes. Calma, eu não estou fazendo associação de Jesus a Deus pagão nenhum, mas encontramos na Bíblia algumas passagens que nos fazem lembrar de Jesus como um sol. Vou ficar apenas com Apocalipse 1,16. Tinha na mão direita, ou melhor, tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Por força da minha formação, eu já entendi que as línguas humanas não conseguem empreender o divino em sua magnitude. Sendo assim, João precisou recorrer a um fenômeno astronômico para descrever a glória de Jesus, na impossibilidade de descrevê-la em sua totalidade. Mas olha que interessante. Diferentemente de João, que com a conjunção como apenas compara o brilho da glória de Jesus ao brilho do sol, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, soltou um artigo em seu site oficial por ocasião do Natal em 2023 com o seguinte título: Jesus é o Sol Invictus que veio para nos salvar. E o mais interessante, invictus em latim, como o próprio deus romano. Mas em uma coisa estamos de acordo. Eu, o bispo autor do artigo na CNBB, e Neville Goddard. Jesus veio para nos salvar. E eis o porquê de comemorarmos o Natal em 25 de dezembro. Que rufem os tambores. Ih, tô mal, tô destreinado. Bem destreinado. Agora sim, vamos ao argumento de Neville Goddard, adaptado por mim a partir de um vídeo cujo link se encontra na descrição. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. E ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O tema da concepção da Virgem e o posterior nascimento de Jesus é um dos mais controversos do Novo Testamento, mas este é o fundamento sobre o qual repousa todo o cristianismo. Cientificamente, qualquer um poderia dizer que o cristianismo, por ter esse ponto de partida, é uma grande mentira, pois racionalmente não se aceita que uma virgem possa dar um filho à luz.
Mas a mensagem da Bíblia é direcionada à alma e deve ser interpretada psicologicamente, caso o homem deseje compreender toda a sua simbologia. O nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus são os acontecimentos mais dramáticos dos evangelhos e receberam datas que coincidiam com alguns fenômenos astronômicos. Os homens que fixaram essas datas perceberam que, em certas épocas do ano, existiam mudanças benéficas na Terra, que correspondiam a mudanças astronômicas. Ao relatar esse drama, eles personificaram a história da alma na biografia de Jesus. Utilizando-se dessas mudanças cósmicas, eles dataram o nascimento e a ressurreição de Jesus para transmitir as mesmas mudanças benéficas que acontecem na mente do homem quando este segue a lei da autoexpressão. Mesmo para aqueles que não compreendem a história do Natal, ela se mostra como uma das mais belas histórias já contadas. E quando ela é contada sob a ótica da simbologia, percebe-se que ela é o nascimento de toda a manifestação física desse mundo. A data do parto da Virgem Maria foi fixada como tendo acontecido em 25 de dezembro. Os místicos estabeleceram esta data para marcar o nascimento de Jesus, porque queriam que coincidisse com grandes mudanças benéficas em relação às mudanças astronômicas dessa data. Agora, um detalhe de ordem geográfica. As observações astronômicas que inspiraram os autores deste drama a usar essa data foram feitas a partir do hemisfério norte, onde se situa todo o território onde ocorreram os eventos registrados nos evangelhos. Porém, mesmo quando observadas a partir das latitudes do sul, como do Brasil, por exemplo, não se modificariam. O homem descobriu já há muito tempo que o Sol tem um papel muito importante em sua vida e que sem ele, a vida física como se conhece não poderia existir. Então, essas datas importantes na história da vida de Jesus estão baseadas nas posições do Sol, a partir do ponto de vista do hemisfério norte. O Sol, logo que alcança seu ponto mais alto nos céus de junho, no hemisfério norte, no equinócio de outono, olha aí o outro equinócio, cai gradualmente ao sul até dezembro, deixando toda a flora à beira da morte. Se o Sol continuasse se afastando do norte, toda a natureza dali definharia até a morte. Mas, como acontece sempre, em 25 de dezembro, quando acontece o solstício de inverno, que é o acontecimento da noite mais longa e do dia mais curto do ano, ele começa o seu grande movimento de volta ao norte, trazendo com ele a promessa da salvação e de vida nova para o mundo. Todos os dias, quando o dia amanhece, o homem ganha confiança de se salvar da morte pelo frio e pela fome, porque sabe que quando o sol voltar a ir para o norte, cruzando a linha do Equador, toda a natureza voltará a florescer, ressuscitando de seu longo sono de inverno. Nosso dia é medido de meia-noite a meia-noite. E já que o dia claro começa a leste e termina no oeste, os antigos diziam que o dia havia nascido da constelação que ocupa o horizonte à meia-noite, ao leste. Está escrito que o Salvador do mundo nasceu de uma virgem. Da mesma forma, à meia-noite de 24 de dezembro, a constelação de Virgem se levanta a partir do horizonte, ao leste. Também está escrito que a Mãe Virgem estava viajando à noite, que parou em uma estalagem e lhe deram um único lugar disponível, que era entre os animais, e ali, em um presépio, onde os animais se alimentavam, é que nasceu o Santo Filho. Os animais com os quais a Santa Virgem dividiu o local são os mesmos animais que estão no zodíaco e que deram nomes a constelações, a exemplo da Virgem. Ali, naquele círculo de constante movimento de animais astronômicos, está a Santa Mãe, Virgem. E ali ela será vista em todas as noites de 24 de dezembro, à meia-noite, parada no horizonte a leste, enquanto o Sol, o Salvador do mundo, começa a sua viagem de volta ao norte. Se você não conhecia o pensamento de Neville Goddard,
Eu imagino que você esteja um pouco perplexo com sua argumentação. Comigo não foi diferente. Eu me senti confuso, mas também maravilhado. Se você achar que deve, não deixe de ver novamente o trecho onde eu reproduzo a sua interpretação para o Natal. E também escreva suas dúvidas nos comentários. Enfim, deixe a sua vontade de comemorar o Natal em 25 de dezembro se fortalecer com os argumentos aqui apresentados. Para mim, a data que já era bem simpática se mostrou a mais apropriada depois que conheci o Neville Goddard, sem culpas nem desculpas. Espero que sua explicação também tenha ajudado você. Ao final de nossa jornada pelas origens e evoluções do Natal, percebemos que a festividade moderna não se construiu em uma linha reta, desde a chegada do Messias, apontada por outro fenômeno astronômico que guiou os magos do Oriente. Ela passa pela narrativa bíblica, pela história de Roma e pelas estratégias da Igreja, e contém em si um simbolismo de renovo registrado nas estrelas. Independente da crença de cada um, a data traz em seu ventre a poderosa mensagem universal do renascimento da luz após a escuridão. Seja uma escuridão planetária, com o rigor do inverno que vai cedendo espaço ao ressurgimento do Sol, seja a escuridão que busca aprisionar o ser humano, que cederá com a chegada de Jesus, o Messias. Em última análise, mesmo com o exagero comercial e as diversas vozes que se esbatem umas contra as outras, prometendo ter a chave para a corretíssima comemoração para o Natal, chaves essas geralmente carregadas de medo e de acusações, o Natal, enquanto uma promessa de retorno da luz, resiste e se impõe. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. O Natal é a essência do retorno da luz e a luz. E se você compreendeu o porquê do nascimento de Cristo, cada amanhecer pode ser um novo Natal, um novo 25 de dezembro. E a todos vocês, um Feliz Natal, um ótimo like, um próspero compartilhamento, um bom comentário, uma inscrição cheia de alegria e uma ativação daquele sino pequenino. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rocks. Jingle bell runs, the pendulums.